último domingo do ano. E eu não sei como que você chegou até aqui. Eu estou chegando no final do ano com muita alegria, porém com muitos desafios para o próximo ano. Principalmente desafios espirituais. Talvez algum de vocês, ou alguém aqui, possa estar chegando no final do ano e com o coração um pouco apertado e dizendo para si mesmo: puxa vida, esse ano não foi nada bom para mim. Esse ano as coisas não deram tão certo como eu gostaria que desse certo. Possa ser que algum ou alguns irmãos possam estar chegando no final do ano com uma certa frustração no coração. Mas eu faço uma pergunta. Independente de qualquer coisa ou de como você esteja, você acredita que o Senhor é soberano e tem cuidado da sua vida? Mas as coisas não foram tão boas como eu esperava, como eu queria. Problemas no meu casamento, problemas na minha família, problemas com o meu filho. Perdi o emprego. Meu marido foi embora, minha esposa me abandonou, não sei. Será que mesmo numa situação como essa, você consegue responder que o Senhor está no controle de todas as coisas? Sim. Eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. Versículos de 1 a 6. Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6. Eu queria conversar um pouco com você nessa noite sobre a soberania de Deus. Um Deus que está acima de todas as coisas e nunca, jamais perdeu ou perderá o controle das situações. Principalmente o controle sobre a sua vida. O texto diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém? Pode, porventura, o Senhor fazer na tua vida o que Ele quiser? Pode, porventura, o Senhor dar uma direção para você que Ele quer e substituir o teu projeto pelo projeto dEle? Porventura, pode o Senhor fazer isso com você? Mas eu chego no final do ano com tudo perfeito.
Está tudo no seu devido lugar, mas pode o Senhor mudar alguma coisa ainda na tua vida para melhorar ainda mais? Estamos aqui tratando de um texto do 7º século antes de Cristo. 7 séculos antes de Jesus chegar, encontramos esse texto aqui. Um profeta de Judá, o nome dele é Jeremias. Os exegetas, vários deles, não sabem por certo o significado do nome Jeremias. Não tem clareza sobre o significado. Pode ser o Senhor estabelece, pode ser o Senhor exalta, pode ser o Senhor derruba. Existem pelo menos essas 3 possibilidades do significado do nome do profeta Jeremias. Mas uma coisa é certo: o nome Jeremias sugere que o Senhor não está estático. Sugere que o Senhor não está parado. Ele está se movimentando no meio do seu povo. Ele está trabalhando constantemente em seu povo e pelo seu povo. Nisso temos certeza. Na época em que Jeremias escreve essas coisas, na época que essas coisas foram escritas, Jeremias teve algumas experiências muito ruins. Muitas coisas ruins, difíceis, marcou aquele momento na vida de Jeremias e principalmente na vida de Israel. Jeremias viu, por exemplo, o poderoso império assírio entrar em colapso. Enquanto surgia um forte regime babilônico, se espalhou pelo Oriente Próximo, ali perto de Israel, e combateu os exércitos egípcios até acabar com as suas pretensões. Jeremias estava vendo tudo isso. Esse cenário sendo construído nos dias de Jeremias. Em seu próprio país, ele presenciou uma sucessão de crises políticas. Governos após governos não se entendiam, não conseguia conduzir o povo. E Jeremias está lá, olhando toda essa situação. Em um dado momento, quando o Egito tentou restabelecer seu domínio sobre a Palestina e a Síria, a tribo de Judá se tornou serva. Como se esta servidão não fosse suficiente, Judá foi obrigado a trocar um senhor mau por outro senhor pior ainda. As coisas só estavam piorando para Judá. As coisas só estavam se complicando para Israel. Nesse período específico da história, os exércitos babilônicos e caldeus puseram um fim à existência do Reino do Sul, deportando quase toda a população do país. Nesses tempos, a nação de Israel estava dividida. Existia reino do norte e existia reino do sul. O reino do norte era composto por 10 tribos de Israel. E o reino do sul, composta por 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Reino dividido. Israel só passou a se unificar depois da dinastia de Davi. Foi o primeiro que conseguiu unificar o país e reinar sobre todo o Israel. Antes disso existia divisão. O reino de Judá, então, o reino do sul, foi completamente devastado.
As palavras de Jeremias, nas profecias do seu livro, espelham com sua angústia e seu sentimento a cruel trajetória que levou à total extinção da nação. Quando Jeremias profetizava, percebia-se nas palavras de Jeremias um abatimento muito grande, uma comoção muito grande. Por muitas vezes, Jeremias pediu que o Senhor julgasse os seus opressores e se vingasse de todos eles. Alguém observou, alguém fez uma observação muito sábia. Em tempos de grande importância na história do seu povo, Deus chamou homens espiritualmente de destaque para guiar a nação de acordo com a vontade divina e manter acesa a visão do seu destino como povo escolhido. Independente dos momentos difíceis que Israel vivia ou que uma tribo específica estava vivendo, Deus sempre levantou homens dele, capacitados, bem vistos espiritualmente, para profetizar e dando bom ânimo e dizendo: olha, esse é um momento, eu estou vendo e eu vou levantar de novo o meu povo no meu tempo. Nunca deixou de existir na história um homem cheio do Espírito Santo, levantado por Deus para guiar o seu povo. Deus tinha um compromisso com o seu povo, ele tinha feito uma aliança. E o compromisso de Deus era guiar o seu povo nessa aliança. E fazer com que eles não esquecessem que tinham uma aliança. Então, quando o povo começava a esquecer, quando o povo começava a se corromper, rapidamente, prontamente, Deus levantava alguém para colocar as coisas de novo no trilho. O profeta Jeremias foi levantado por Deus numa época em que o antigo Oriente Próximo estava fermentando como nunca. Guerras, invasões, matando reis, prisões, domínios, escravidão, regime forçado, povo de Deus preso, aprisionado, esquecido, sem alegria para tocar as suas harpas e entoar novos cânticos ao Senhor. Esse período da história de Jeremias está fervendo com todos esses acontecimentos. Mas olha só uma coisa. Apesar de estar tudo complicado, tudo destruído, parecia que a promessa de uma grande nação nunca viria a se cumprir. Confessa para mim. Se eu e você estivéssemos lá, vivendo o que essa nação estava vivendo, ou vivendo mais especificamente o que o Reino do Sul estava vivendo, qual seria a nossa reação? Cadê aquele Deus que prometeu aos nossos pais, a Abraão, a Isaac, a Jacó, que nós seríamos uma nação próspera, teríamos uma terra? Como que um Deus promete as coisas e agora está tudo fora do lugar? Perdemos tudo. Fomos invadidos e o nosso povo levado escravo. Tempos depois, quando um rolo da lei foi encontrado no templo, durante as obras de restauração, levando a grande reforma instituída pelo rei Josias, Jeremias ficou em posição de destaque como profeta. Jeremias foi levantado por Deus nesse contexto como o proclamador da aliança entre Deus e Israel. E isso você vai encontrar no capítulo 11, versículo 1 ao versículo 8.
Deus sempre levanta alguém para guiar o seu povo. E independente da confusão ao redor, Deus sempre se faz presente como um soberano que nunca perde o controle. Vocês pensam que acabou? A situação piorou um pouco mais. Especificamente em dezembro de 598 antes de Cristo, o exército babilônico avança. O rei Jeoaquim morre. E em 16 de março de 597 antes de Cristo, Jerusalém cai. A grande cidade, a referência para Israel, ruiu. Agora foi sepultado. Alguém poderia dizer, agora não tem mais jeito. Agora tudo se complicou de vez. Até a nossa cidade de referência, onde tinha o templo, ruiu. E agora? Parece para você que Deus estava no controle? Ele estava. Ele é soberano sobre toda a história do seu povo. E Ele é soberano sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele é soberano sobre a tua história. Jeremias tinha anteriormente profetizado que o exílio babilônico duraria 70 anos. É muito tempo de sofrimento. Porém, existia entre o povo alguns falsos profetas que diziam, não, é exagero de Jeremias, não vai durar 70 anos não. É conversa dele, são 2 anos apenas. Os profetas das facilidades. Quer saber? Distorceram a profecia de Jeremias, dizendo que não seria 70, seriam 2 anos. E até tentaram matar o profeta Jeremias. Você já passou por alguma tribulação? E alguém, para tentar te animar, disse assim, vai passar logo. Quem disse? É que você sabe. Olha, fica tranquilo, vai passar logo. Aí cita o versículo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É verdade? É. Mas às vezes a noite custa um pouquinho para passar. Sim ou não? Eu já tive noites muito demoradas, que duraram 3, 4 anos. Deus está no controle. Às vezes vai demorar mais um pouquinho. Às vezes a noite é longa. Mas não fique triste, não. Acompanhe uma coisa comigo que você vai entender. Em um dado momento, Deus chama Jeremias em meio a essa situação. Esse é o contexto da época. É nessa situação específica que Jeremias está vivendo. E Deus chama Jeremias de canto, fala assim, Jeremias, ele olha e encontra Jeremias. Deus vive olhando para a terra, procurando pessoas para que ele possa contar. Foi assim com o profeta Ezequiel. Eu estava procurando alguém que se colocasse na brecha e restaurasse os muros. Encontrei você. Dessa vez Deus encontra Jeremias e chama Jeremias. E diz assim, Jeremias, o meu povo virou as costas para mim. O meu povo perdeu o foco. O meu povo não está mais vivendo do jeito que eu gostaria e que tenho convicção que era o melhor para ele. Eu estou sendo fiel à minha aliança, mas o meu povo quebrou a aliança comigo. Jeremias, vem cá. Deixa eu te mostrar um negócio.
Versículo 2. Levanta-te, Jeremias. Fica de pé. Desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Não lemos assim? Desce à casa do oleiro. A casa do oleiro era uma olaria. Não era a casa que o oleiro morava. Era o lugar onde ele trabalhava. Jeremias vai numa olaria. Essa olaria ficava no vale de Imon, no sul de Jerusalém. Era um lugar conhecido. Jeremias não teve nenhuma dificuldade de encontrar o lugar onde Deus tinha dito que falaria com ele. E Jeremias desce a olaria. Na olaria tinha um campo que servia para tratar e guardar o barro. Na olaria existia uma fornalha para assar os vasos depois de prontos, depois de modelados. Na olaria existia um lugar para o descarte daqueles vasos irrecuperáveis, que simplesmente o oleiro não tinha mais interesse em reconstruir, não tinha mais interesse em fazer de novo e lançava fora. E na olaria tinha a oficina do oleiro, onde o oleiro fazia a sua obra. E desci à casa do oleiro, versículo 3. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Funcionava assim. Na olaria onde se fabricava o vaso, existia uma roda grande no chão de pedra. Ela tinha que ser mais pesada para dar segurança. E no meio da roda de pedra tinha uma base que conectava a roda de baixo maior para a roda de cima menor. Que era onde o oleiro colocava o material, o barro, e começava a trabalhar. Então ele sentava, colocava o barro, a matéria-prima, em cima da roda menor, a de cima, e aqui embaixo, com os pés, ele girava. Quando ele girava, a roda maior, a de baixo, a de cima também girava. Então ele ia modelando conforme ele queria. Então ele ia dando forma ao barro inanimado. E fazia a sua arte. E Jeremias está observando o oleiro trabalhar enquanto Deus fala com ele. Era assim, foi assim. Jeremias desceu à casa do oleiro e ficou próximo ao oleiro, observando como ele trabalhava. E enquanto ele observava, o Senhor falava com ele. Uma experiência audiovisual. Ele ouvia e via. E o Senhor falava com ele. Jeremias, você está vendo o oleiro trabalhar o vaso? Jeremias, sim, Senhor. Eu estou vendo o oleiro trabalhar o vaso. Aí o Senhor pergunta assim: de que o homem é feito, Jeremias? Qual foi a matéria-prima que eu usei no Éden? Por que você acha que Deus levou Jeremias para ver um barro sendo moldado? O Senhor pretendia restaurar a casa de Israel. E ele leva Jeremias para ver a matéria-prima em que o homem foi formado. Estou entendendo? Aí Jeremias começa a entender onde Deus quer chegar. Jeremias começa a perceber o que Deus está querendo falar para ele. Versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro
quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. O vaso quebrou-se nas mãos do oleiro enquanto ele estava sendo formado. O oleiro não derrubou o vaso sem querer. O oleiro não foi pegar uma caneca de água para beber porque estava com sede e de repente bateu o cotovelo e derrubou o vaso e ele quebrou. O vaso se quebrou na mão do oleiro enquanto estava sendo formado. Enquanto estava sendo trabalhado. Você está se sentindo quebrado nessa noite? Eu estou. Você está nas mãos de Deus. Se quebrar, quebrou. Não foi um acidente. É o oleiro trabalhando na minha vida e na sua vida. Às vezes Deus vai ter que fazer um contato maior com o barro. Às vezes Ele vai ter que apertar um pouco mais para formar, para dar a forma que Ele quer. Em algumas ocasiões, o vaso não vai suportar. Ele vai naturalmente se quebrar no processo. Porém, em outros casos, o oleiro vai ver que o vaso está sendo formado, mas não está do jeito que ele quer. E propositalmente ele vai quebrar o vaso para começar o processo de novo. Se não quebra durante o processo, Deus quebra para fazer de novo. O importante é que o que Ele tem para fazer na tua vida vai se cumprir. Estão entendendo, queridos? É assim comigo e com você, é assim com a gente. Às vezes vai quebrar, mas não se preocupe. O texto diz que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Ou seja, quebrou no lugar certo. Não suportou no lugar certo. Não resistiu no lugar certo. Chorou no lugar certo. Magoou no lugar certo. Foi humilhado no lugar certo, foi desprezado por alguém no lugar certo, foi enganado no lugar certo, foi traído no lugar certo, se despedaçou, mas estava no lugar certo. Independente do que tenha acontecido com você, ou se você ainda vai passar por alguma situação difícil, independente do que seja, o que importa é que se acontecer, você estará no lugar certo. Ponto final. Nas mãos do oleiro. Então veio a mim, versículo 5, a palavra do Senhor. Enquanto Jeremias observa o oleiro trabalhar, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: a palavra do Senhor continuava sendo dada ao profeta, enquanto ele construía a sua lição objetiva. Jeremias observava o oleiro em seu trabalho, quando a voz divina lhe disse como aplicar a vida espiritual de Judá, as coisas que Jeremias estava vendo. Olha, Jeremias, eu estou te mostrando. Agora eu vou te ensinar como é que você vai aplicar na situação que vocês estão vivendo. Olha só. O Senhor continua: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó
casa de Israel, diz o Senhor. O Senhor está dizendo a Jeremias: Jeremias, eu sou soberano, eu faço o que quero, quando quero e como eu quero. Aqui entra em destaque a soberania de Deus. Aqui Deus está batendo no peito e dizendo: quebrou, não tem problema, eu posso fazer com a casa de Israel o que esse oleiro está fazendo com o vaso. O que é que vocês acham que Jeremias respondeu? Uma pergunta dessa de Deus, o que você acha que Jeremias disse para Deus? A soberania de Deus, meu irmão, é o atributo a partir do qual Ele governa toda a sua criação. Ele governa sobre todas as coisas. Ele é livre para fazer o que quiser. Se não fosse assim, Ele não seria soberano. Deus é absolutamente livre, porque não há coisa ou pessoa capaz de impedi-lo, de obrigá-lo ou de detê-lo. Ele pode fazer aquilo que bem entender, sempre, em qualquer lugar, eternamente. Ele é Deus. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? A quem Deus pediria permissão? A quem Deus telefonaria para perguntar assim: você deixa eu fazer o que eu quero com o vaso que é o meu povo? A quem que Deus ia recorrer para pedir uma autorização por escrito? A um rei? Ao Egito? A Babilônia, que estava despedaçando o povo dele? A quem que Deus iria pedir permissão? Quem é mais alto que o Altíssimo? Quem está acima do Todo-Poderoso? Quem é mais poderoso do que Ele? Quem precedeu o Eterno? Ele é o princípio sem princípio. Ele é o começo de todas as coisas, mas Ele não tem começo, Ele é. Diante de que trono Ele se curvaria? De que autoridade? Onde há alguém maior do que Deus para que Ele pudesse apelar? Jeremias, posso eu fazer? Ele não estava pedindo permissão a Jeremias, ele estava dizendo: Jeremias, o que é que você acha? Eu quero fazer. Uma vez, o Senhor fez uma aliança. E o texto diz assim: eu juro por mim mesmo. O Senhor fez uma aliança. E aí eu acho que ele imaginou assim: eu vou fazer um juramento. Quem é maior do que o Altíssimo? Ele muito conscientemente: não há ninguém acima de mim. Então, como não há ninguém acima de mim, eu juro por mim mesmo. A soberania de Deus decretou que o homem fosse livre para fazer escolhas. E desde o princípio, o homem vem cumprindo este decreto, ao optar entre o bem e o mal. Um Deus menos do que soberano não poderia conceder liberdade às suas criaturas. Ele teria medo de fazer. Tozer, no seu livro O Conhecimento do Santo, ele ilustra muito bem a soberania de Deus na história. Tozer diz assim, ele usa a ilustração de um transatlântico. Ele diz assim: um transatlântico está cheio de pessoas. É um navio de férias.
As pessoas estão nele para se divertir, para conhecer lugares novos. Eu vou usar as cidades do nosso país, todos usam cidades americanas. Mas ele diz assim, vamos supor que um grande transatlântico, cheio de pessoas, sai do porto de Salvador e vai para o porto do Rio de Janeiro, cheio de gente. Ele sai do ponto Y, que é Salvador, e está com seu destino traçado para chegar no ponto X, que é no Rio de Janeiro. E o transatlântico segue. Durante o percurso, as pessoas que estão dentro do navio podem fazer o que quiserem. Sim ou não? Se ele quiser jogar, ele vai jogar. Se ele quiser ir tomar um refrigerante, ele vai tomar. Se ele quiser tomar um banho de piscina, porque esses transatlânticos têm piscina. Se ele quiser tomar um banho de piscina, ele vai tomar um banho de piscina. Mas o transatlântico está programado que saiu do ponto X e vai chegar no ponto Y. As pessoas dentro dele podem fazer o que quiser, mas não pode mudar o rumo do navio. Entendeu? O poderoso transatlântico da sabedoria de Deus se mantém no curso através do mar da história. Deus se move imperturbável e inexoravelmente em direção ao cumprimento dos propósitos eternos que Ele propôs em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. O percurso está traçado. O soberano já disse como seria. Durante a viagem você pode fazer o que você quiser. Você tem liberdade para fazer o que você quiser, porque o soberano te deu. Mas o soberano disse, eu sei de onde você saiu e eu sei para onde você chegar. Você pode fazer o que você quiser no caminho, mas você não pode mudar a trajetória de Deus. O caminho já estava traçado. Não há espaço aqui para acaso. Não há espaço aqui para probabilidade. Será? Há liberdade para escolher um lado. Mas não pode negociar os resultados da escolha feita. Você pode escolher fazer o que você quiser fazer. Mas você não pode negociar os resultados da escolha que você teve. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deixa o Senhor fazer de você o que Ele quiser. Deixa o Senhor fazer de você o que Ele bem entender. Um dia eu me lancei nas mãos do Senhor e disse para Ele, não me interessa. Faça o que quiser. E se no meu processo nas mãos do oleiro eu me quebrar, eu estou nas mãos dele. Se você não suportar a formação do Senhor na sua vida, se você não resistir e você quebrar, você está nas mãos dele. Mas não se preocupe, ele não vai jogar você fora, ele vai começar tudo de novo na sua vida. Mas o propósito dele para você vai se cumprir. Quanto tempo isso vai durar? Não sei. Eu falei algumas coisas para Deus já fazem 5 anos. Ainda não se cumpriu. Eu não sei quanto tempo vai demorar. E também não vou te enganar, dizendo, vai passar logo. Possa ser que passe logo. Possa ser que não.
O oleiro é quem sabe quanto tempo ele precisa de você na sua roda para ele trabalhar e te formar. Eu não sei quanto tempo, mas eu sei de uma coisa, porque a palavra diz: eu posso fazer você de novo do meu jeito. Deixa o Senhor fazer de você o que Ele quiser. Deixa Ele te dar a forma e a aparência que Ele desejar. Mas observe um detalhe. No versículo 8, um pouquinho depois, o texto fala de mudança de atitude. Se eu me desviar do Senhor, se eu sair da sua pedra ou da sua olaria, e dizer para o oleiro: eu não quero mais ser trabalhado, eu cansei, o processo é muito demorado, é muito lento, eu já me quebrei uma vez, 2 vezes, e o Senhor até já me quebrou de propósito, está complicado demais. Se você sair da olaria, só tem um destino. Você vai sair das mãos do grande oleiro e vai ser colocado junto com os refugos, com os vasos que não tem como ser recuperado. Porque o que vai fazer o coração de Deus se mover para trabalhar na tua vida, segundo o versículo 8, é a sua mudança de atitude. Se você saiu, volte. Se você continua a ser trabalhado pelo Senhor, não desanima, não desista. Continua, porque Ele sabe o que está fazendo com você. Não interessa. Ah, Senhor, mas dói tanto. Dói. É mentira. Quando dizem que é coisinha açúcar com mel, é mentira. Processo de quebrar, de refazer dói. O Senhor tem que quebrar a minha vida e tirar todas as imperfeições, porque Ele está formando a gente. Ele está sentado, Ele diz para Jeremias: posso eu fazer com eles, com o meu povo, como esse oleiro fez com o vaso. Ele está sentado trabalhando o seu povo, trabalhando a mim e a você. E o processo, às vezes, ele olha e percebe que o vaso está tomando uma forma diferente. Não é a forma que ele gostaria. Muitos fatores externos podem contribuir. Eu posso desanimar. Eu posso querer desistir. Eu posso reclamar. Eu posso murmurar. Eu posso me queixar. Eu posso espraguejar, eu posso amaldiçoar, murmurar, não aceitar. Aí o oleiro vai, aí isso vai deformar. Aí o oleiro vai ter que quebrar e refazer. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo se você ficar quieto e confiar no Deus que está modelando a sua vida. Você não tem o que falar? Fique em silêncio. Deixa Deus trabalhar. Está doendo, mas Ele está te ensinando. Está difícil, mas Ele está te ajustando. Amanhã, o resultado disso é um vaso perfeito, bonito, vistoso, daquele tipo de vaso caro, que qualquer um quando chega que olha, deseja ter na casa. Como eu gostaria de ter na minha casa esse vaso, combina com a minha sala, que perfeição, quanto custa, um valor inestimável, não dá para pagar. É isso que Deus está fazendo com você. Ou se você se quebrou, ou se Ele precisou quebrar você, o que importa é que Ele está fazendo. Reclama não. Vinícius, deixa Deus fazer. Deixa Deus trabalhar.
você vai ver o resultado. Você vai ver o resultado. O quão bonito você ficou. E não é só você que vai ver isso, não. Todo mundo que está perto de você vai olhar para você e vai dizer quem era você. O que você se tornou. Se o meu coração permanecer no Senhor, Ele continuará a sua obra de reconstrução na minha vida. Mas eu preciso ser um bom barro. Eu preciso ser um barro de qualidade. Que não reclama, que não murmura, que não desiste. Você sabe quando é que eu vou desistir de cumprir o chamado do Senhor na minha vida? Nunca. Já passei tantas crises que você nem imagina. Estou vencendo outras. Mas até a volta de Jesus, esse vaso aqui estará sendo trabalhado constantemente nas mãos do oleiro. A mesma coisa com você. Porque o processo não para. Em algum momento, algumas imperfeições surgem e o oleiro tem que reparar. Mas o guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não pisca os olhos. Os olhos do guarda de Israel estão sobre você, estão sobre a sua casa, e ele vai fazer de você o que ele quiser. Naquele momento da história, Israel tinha se desviado do seu propósito. Israel tinha saído da sua posição. Israel tinha se desviado. E como eu disse no versículo 8, só existe uma possibilidade para que Deus possa refazer o vaso quebrado. Quando Ele diz, posso eu fazer? É quando eu mudo de atitude. O fato de eu mudar de atitude, o fato de eu deixar de reclamar, o fato de eu me voltar para a olaria e me colocar no lugar certo, como boa matéria-prima, esse é o requisito para que o oleiro não descarte você. E acredite, o oleiro não tem interesse em descartar ninguém. Aliás, o oleiro nunca fez isso na história. Nós é quem saímos do lugar. Ele nunca. Ele é soberano. Israel tinha se desviado do seu propósito e precisava corrigir o seu posicionamento. Vinícius, isso é forma de encerrar o ano. Isso é palavra que traga no último domingo do ano. A gente vai virar o ano terça-feira. É. Porque o que o Senhor quer falar com você nessa noite é que você não quebrou por um acaso. É que você não se machucou por um acaso. Não foi um acidente que aconteceu com você. Ah, por que está acontecendo isso? Ah, por que essa situação? O oleiro está refazendo você. O oleiro está reconstruindo você. O oleiro vai transformar você no vaso mais bonito que existe. Que todos vão desejar estar perto de você. A família está quebrada, ele está trabalhando. O casamento está ruim, ele está trabalhando. As finanças não estão bem, ele está trabalhando. Está complicado em que situação? O vaso se quebrou, em que situação? Você está nas mãos dele. Eu queria que você ficasse de pé.
Eu queria chamar o louvor aqui, por favor. Eu queria orar por você. Eu queria que o Senhor plantasse essa palavra nos nossos corações. É palavra para crente. É palavra para quem conhece a casa do oleiro. É palavra para quem é vaso. É palavra para quem tem intimidade, mas também é palavra para quem ainda não tem. Mas também é palavra para quem ainda não se colocou à disposição do oleiro. Vamos adorar o Senhor. Não desista, meu irmão. Se você está encerrando o ano desistido, comece o ano de 2020 com esse entendimento. Eu estou nas mãos certas. Deixa quebrar. Ele conserta. Deixa despedaçar. Ele corrige. Ele junta os caquinhos tudo de novo. Transforma de novo numa massa só. Coloca na sua roda e começa a formar de novo o seu vaso. Ah, Jesus, como eu queria que meus irmãos entendessem quão grande é esse mistério de se colocar nas mãos do oleiro. E não permitir que nada, em nenhuma circunstância, os tire de lá. Ah, Jesus, como é importante ser trabalhado pelo Senhor para que o teu propósito possa ser cumprido em nós. Quantos desejam ser como um vaso nas mãos do oleiro? Quantos desejam ser como um vaso nas mãos daquele que tudo pode fazer, daquele que é soberano, daquele que não perde o controle, daquele que está no centro da tua vida? Quantos desejam estar nas suas mãos? Jesus, independente das dificuldades, não permita que eu nunca saia das mãos do Todo-Poderoso. Cura as minhas imperfeições. Cura as minhas mazelas. Eu peço também pelos meus irmãos. Cura-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. Queremos encerrar esse ano e recomeçar. E começar o próximo ano com esse entendimento. Independente de qualquer circunstância. Eu estou nas mãos daquele que tudo pode. Eu estou nas mãos daquele que nunca na história perdeu o controle. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso do oleiro. Tem coragem de pedir? Quebra minha vida Olha o que você está cantando. e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Quer ser o quê? Um vaso Eu queria fazer uma pergunta. Eu não posso encerrar sem antes fazer essa pergunta e ainda quero orar por você. Aliás, eu queria que o pastor orasse por nós. Quantos estão se sentindo quebrados, moídos? Quantos estão sendo incomodados com o tratamento do Senhor, mas não querem desistir?
quer entrar 2020 nesse processo nas mãos do oleiro, até se tornar um vaso de excelência. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero também que venham os desanimados. Onde estão os desistidos? Que em algum momento da história voltou, retrocedeu e não quis continuar. Vem aqui também. E quem nunca teve uma experiência na casa do oleiro, mas quer a partir de hoje entregar o seu coração a Jesus, para que Ele possa ser o condutor da sua vida. Vem aqui na frente também. Aqui na frente, que está entregando o coração para Jesus hoje, levanta a mão assim para mim ver. Uma pessoa. Tem mais alguém que está aqui na frente? Duas pessoas. Mais alguém que está aqui na frente ou que está aí, que quer entregar o coração para Jesus? Levanta a mão assim só para me ver. Deus te abençoe. Estamos todos no processo do Senhor, meu irmão. Estamos todos na casa do oleiro. E o dono dessa casa é o Senhor. Ele faz como Ele quer. Ele faz como Ele quer. Ele faz como Ele quer. Ele é soberano. Aleluia. Mais uma vez eu quero ser. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do pensando, pode ficar em pé, eu já estou encerrando. Quando você pregava, eu não estou querendo completar a mensagem, é porque fervilha na gente. Mas eu estava pensando, esse tipo de vaso tem querer, né? Tem desejo, tem liberdade para sair da aularia. Aí eu estava pensando dos vasos que saíram da aularia, semelhantemente a experiência do filho pródigo. Há um espaço quando a gente sai da aularia, porque está doendo. Aí a gente sai da aularia e das mãos do oleiro. Aí esse espaço a gente acha que está
Show de bola, maravilha. Ô Vinícius, teve um casal que saiu da igreja e disse assim para mim: agora eu sei o que é felicidade. Está desviado. Vou para a festa que quero, bebo quanto quero, faço o que quero. O transatlântico vai chegar. Mas aí eu estava pensando nesse negócio. É quando a gente sai das mãos do oleiro, quando a gente sai da olaria e não reconhece. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você já viu fazendo um vaso como é que é complicado? É muito complicado o negócio. Não é qualquer um que sabe fazer, não. Você tem que ter o barro específico, você tem que levar para o forno, você tem que ter o manuseio correto, porque senão você nunca faz o vaso. É complexo, não é simples. Agora imagine você que nesse espaço de tempo, quando você sai das mãos do oleiro, você sai da olaria, agora imagine um vaso nas mãos, por exemplo, de um mecânico, de um médico, de um advogado, de um professor. O vaso só é refeito quando estiver nas mãos do oleiro. É o oleiro quem refaz. Aí eu estava pensando no texto que você, em uma expressão que você falou: deixa nas mãos do oleiro ele fazer o que ele quiser. Foi assim que você fez, e ainda mais com esse gesto assim: e fazer o que ele quiser fazer. E eu fiquei pensando, precisa coragem, porque tem gente que tem medo de estar nas mãos de Deus. Embora conheça o texto sagrado quando diz: a vontade de Deus é boa, perfeita. Se for para doer, está afim? Se for para quebrar, está afim? De repente, para você ter um ano de 2020 tremendamente abençoado, você precisa ser quebrado hoje. Está afim? Aí eu queria fazer esse apelo. Tem alguém aqui afim de... Sabe como é que está a vida e dizer assim: Deus, me quebre porque eu acredito no Evangelho, eu acredito na palavra, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A sua vida está fora do padrão, você não tem nada a ver com Deus. Agora, o seu estado é um estado deplorável, mas você não quer sair da olaria e não quer sair da mão do oleiro, você quer ser quebrado, está afim? Tem alguém aqui nesse lugar? Levante a mão, eu quero orar por você. Amém. Tem mais alguém? Amém. Amém. Você que está aí, belezal, vem para cá. Você que está aí na galeria, não, eu estou afim, eu quero experimentar isso na minha vida. Esse evangelho, ele não é pregado, irmão, de ser quebrado para chegar no nível que Deus quer que cheguemos. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Pai Santo, muito mais do que entendimento, nós precisamos de atitude. E eu quero te pedir por aqueles que estavam fora da olaria e fora das mãos do oleiro. Eu quero te pedir por aquele que decidiu ser quebrado pelo Senhor, porque quer chegar em outro nível. Em nome de Jesus, cada um que está aqui à frente, o Senhor sabe muito bem. Alguns que estão chegando esse ano, ainda sentindo dores, porque foram
quebrados, mas com uma certeza de que serão refeitos pelo soberano, pelo justo oleiro, na certeza de que o barro quebrado não continuará quebrado, mas será refeito. E é no nome de Jesus que nós pedimos ao Senhor, nos ajude, que nunca nos falte a coragem, nunca nos falte o desejo de permanecer nas mãos do oleiro, independente da circunstância, independente do quadro político, independente das dificuldades, independente da despensa vazia, independente da enfermidade, independente do que se diga lá fora, independente dos ataques, independente de qualquer coisa, nós queremos permanecer na olaria, nas mãos do oleiro. Renova o ânimo, as forças, a alegria, a visão espiritual de cada um nesta noite, não só daqueles que vieram à frente, mas de todos nós, para que, ó Deus, na hora em que o Senhor colocar a mão, possamos ter a certeza de que estamos nas mãos certas, no lugar certo. Que venha sobre nós, nesse final de ano, nesse último domingo de 2019, esta percepção, esta visão, esta sabedoria, este discernimento, de que o lugar certo é nas mãos do oleiro. Obrigado, porque o Senhor nunca me jogou fora. Obrigado pela tua bondade, apesar de mim. Obrigado por cada um aqui. O Senhor nunca jogou fora. Muito obrigado. Nunca fui descartado pelo Senhor. Muito obrigado. Que sobre nós venha agora unção nova, esse toque poderoso que restaura. Que sobre a vida daquele que ainda acha que está muito bom fora da olaria e longe das mãos do oleiro, que o Senhor o sensibilize, que o Senhor o convença, e que ele volte, e que ela volte, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Escute, a irmã Mariana pede para avisar que os irmãos da juventude, ou aqueles que vão participar da festa no dia 31, após o culto aqui, é uma programação feita pelos jovens, aqueles que não pegaram a pulseira após o culto agora no espaço 133. Hoje, em caráter especial, não teremos o super domingo, não teremos o segundo culto. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória. Amanhã teremos culto e terça-feira às 21 horas, com uma grande celebração neste lugar, louvando ao Senhor por todas as bênçãos que vivemos e por aquelas que virão. Deus te abençoe e uma boa noite.